mora em prédio sabe, o elevador é um não lugar. Um cubículo de metal onde a gente evita olhar nos olhos dos vizinhos. Mas o relato do Renato, lá de Vitória, no Espírito Santo, mostra que o perigo não é quem entra com você, é quem já está lá dentro, esperando no reflexo. O Renato mora em um condomínio de alto padrão na Enseada do Suá. Prédio novo, sistema de segurança de última geração, câmeras por todo lado. Mas o sistema de segurança não consegue explicar por que o espelho do elevador social insiste em mostrar um passageiro a mais quando o Renato está subindo sozinho para o 12º andar após o trabalho. O Renato disse que começou com um vulto no canto do olho. Ele entrava, apertava o botão e, ao conferir o cabelo no espelho, via a silhueta de um homem parado bem atrás dele, no canto esquerdo. Mas quando ele virava, não tinha nada. O problema, gente, é que o passageiro cansou de ficar preso no elevador. Ele começou a seguir o Renato. Agora, ele aparece nos reflexos das TVs desligadas e nos vidros das janelas dentro do apartamento, cada noite um passo mais perto do sofá. Nat, o elevador é todo de aço escovado e tem um espelho imenso que vai do chão ao teto. Na primeira vez, achei que fosse cansaço. Eu vi um homem de terno cinza, muito magro, parado no fundo da cabine. No reflexo, ele estava de cabeça baixa, como se estivesse lendo algo. Eu virei o pescoço tão rápido que quase tive um torcicolo. Vazio. O elevador estava vazio. O pior foi quando o elevador parou no meu andar. As portas abriram e, antes de eu sair, eu olhei para o espelho uma última vez. No reflexo, o homem de terno cinza levantou a cabeça. Ele não tinha rosto, Nat. Era como se a pele tivesse sido esticada sobre o crânio, sem olhos, sem boca, apenas uma superfície lisa e acinzentada. E no espelho, ele saiu do elevador junto comigo. Eu senti um vento gelado passar pelas minhas costas no corredor vazio do 12º andar. O Renato disse que correu para dentro do apartamento e trancou a porta. Ele achou que estava seguro. Mas Vitória é uma cidade de mar, a umidade é alta e os vidros das janelas ficam levemente embaçados à noite. Ele sentou no sofá para tentar relaxar e olhou para a TV de 65 polegadas desligada na frente dele. No reflexo da tela preta, o homem de terno cinza estava sentado no braço do sofá, bem ao lado dele. Eu pulei do sofá e acendi todas as luzes. Na luz direta, ele sumia. Mas bastava eu passar por qualquer superfície que refletisse, a porta do micro-ondas, o vidro do forno, o tampo da mesa, e ele estava lá. Ele não se mexia, ele apenas observava. Ontem à noite, eu fui lavar o rosto antes de dormir. O espelho do banheiro estava meio embaçado por causa do chuveiro. Eu limpei o vidro com a mão e o reflexo dele estava colado no meu pescoço. Eu senti dedos gelados, que pareciam feitos de vidro quebrado, encostarem na minha nuca. No mundo real, não tinha ninguém. Mas no espelho, o homem sem rosto estava abrindo uma fenda onde deveria ser a boca, e eu ouvi um som de vidro trincando vindo de dentro da minha própria cabeça. Vocês têm noção do desespero? O Renato percebeu que o espelho do elevador foi só a porta de entrada. Esse passageiro está usando cada superfície reflexiva do apartamento para ancorar a presença dele aqui fora. O Renato me disse que agora ele dorme com todas as luzes acesas e cobriu todos os espelhos com pano preto. Mas ele esqueceu de uma coisa: os próprios olhos dele também refletem a luz. O Renato me contou que, após o incidente no banheiro, ele não conseguiu mais ignorar a presença. Ele procurou o seu Gouveia, o zelador que trabalha no prédio desde a fundação, lá na Enseada do Suá. Eles foram tomar um café na guarita, e o Renato, meio sem jeito, perguntou se alguém já tinha reclamado de avulsos no elevador social. O seu Gouveia ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo no açúcar do café. Ele contou que, durante a fase final da obra, um dos operários que instalava as placas de espelhos gigantes do hall e da cabine teve um mal súbito. Ele caiu no fosso do elevador enquanto segurava uma dessas placas. O vidro não quebrou de imediato, Nat. Ele ficou preso entre a parede e o metal, e dizem que o homem morreu olhando para o próprio reflexo distorcido enquanto o socorro não chegava. Quando finalmente tiraram o corpo,
o espelho da cabine social nunca mais ficou limpo. Podiam passar o produto que fosse, a mancha em forma de silhueta sempre voltava. Gente, para tudo. O Renato percebeu que o espelho não estava apenas refletindo o passageiro, ele era o passageiro. Aquele operário não foi embora. A energia dele se fundiu com a prata do espelho. O seu Gouveia disse que o condomínio trocou o vidro 3 vezes, mas a memória do material insistia em se recompor. O Renato voltou para o apartamento sentindo que o ar estava mais denso. Ele seguiu o conselho do zelador e cobriu os espelhos com lençóis pretos. Mas vivemos em 2026, Tiago. O mundo é feito de telas. Ele sentou no quarto para tentar se distrair no celular, mas a bateria acabou. No segundo em que a tela do smartphone escureceu, lá estava ele. O homem de terno cinza apareceu no reflexo do celular, mas dessa vez ele não estava apenas parado. Ele estava com a mão esticada, como se estivesse tentando tocar a superfície do vidro pelo lado de dentro. O Renato jogou o aparelho na parede, mas o reflexo não sumiu. A imagem do homem ficou impressa na tela quebrada. Foi quando a TV da sala ligou sozinha. Não tinha imagem de canal, nada. Era apenas um brilho cinzento e estático, e o som era o som de alguém tentando respirar debaixo d'água, ou debaixo de vidro. O Renato disse que a TV de 65 polegadas virou um portal. Ele via o hall do prédio dentro da tela, mas era um hall em ruínas, cheio de cacos de vidro. E o homem sem rosto estava saindo da TV. Não era mais um reflexo, Tiago. O vidro da tela começou a curvar para fora, como se fosse uma membrana elástica prestes a romper. Desesperado, o Renato correu para a varanda. Ele pensou em gritar por socorro, mas Vitória estava sob uma neblina pesada que abafava qualquer som. Quando ele olhou para o vidro da varanda gourmet, ele viu que o reflexo dele não estava mais lá. O espelho não refletia mais o Renato. Refletia apenas o apartamento vazio. Ele olhou para as próprias mãos e percebeu que elas estavam ficando transparentes, ganhando um brilho metálico, como se a pele dele estivesse se transformando em espelho. Ele estava trocando de lugar com o passageiro, Nat. A cada segundo que ele olhava para uma superfície reflexiva, ele perdia um pouco de matéria orgânica e ganhava silício. O homem de terno cinza, no reflexo, agora tinha o rosto do Renato, e ele estava sorrindo. O Renato percebeu que a única forma de parar aquilo era eliminar os reflexos. Mas como você elimina os reflexos em um mundo que brilha o tempo todo? Ele ouviu o som do elevador parando no 12º andar. Bip. As portas abriram. Ele sabia que, se o passageiro saísse do elevador no mundo real, o Renato ficaria preso no espelho para sempre. O Renato entendeu que o passageiro se alimentava da luz e da imagem. Sem reflexo, não há conexão. Com o som das portas do elevador se abrindo no corredor, ele não teve dúvidas. Ele pegou o martelo e, de olhos fechados, começou a destruir tudo o que brilhava. Ele estraçalhou a TV de 65 polegadas, quebrou o visor do micro-ondas, estourou as lâmpadas e, por fim, golpeou o vidro da varanda até que tudo fosse apenas cacos no chão. No escuro total, o som de vidro trincando dentro da cabeça dele parou. Ele se sentou no meio dos estilhaços, sangrando, mas sentindo que a sua pele estava voltando a ser carne, e não metal. No corredor, ele ouviu o som de passos pesados parando na porta do apartamento 1204. Alguém tentou girar a maçaneta, mas sem uma imagem para se projetar, o passageiro não tinha força para entrar no mundo físico. O Renato passou a noite inteira no escuro, ouvindo o passageiro arranhar a porta pelo lado de fora, como se estivesse tentando polir a madeira para criar um reflexo. Ele só saiu de lá quando o sol de Vitória nasceu e inundou o apartamento de luz natural, que é pura e não guarda memórias como a luz artificial das telas. O Renato se mudou da enseada do Suá naquela mesma semana. Ele deixou tudo para trás, os móveis, os eletrodomésticos quebrados, até o celular estilhaçado. Hoje, ele mora em uma casa antiga no interior do Espírito Santo, onde as janelas são pequenas e não existem espelhos. Ele me disse que usa uma bacia de barro com água parada para se barbear, porque a água é o único reflexo que ele consegue controlar.
O condomínio trocou os espelhos do elevador social de novo. O síndico diz que foi vandalismo, mas o zelador, o seu Gouveia, sabe a verdade. Ele me contou que, às vezes, quando o elevador está descendo vazio para a garagem de madrugada, as câmeras de segurança registram um clarão. É o passageiro de terno cinza, ainda procurando um par de olhos para trocar de lugar e finalmente sair daquela caixa de metal. O Renato me deu um conselho que eu repasso para vocês: nunca fiquem encarando o próprio rosto no espelho do elevador enquanto ele sobe. A distorção que acontece quando a cabine balança não é física, é a sua imagem tentando se descolar de você. Essa história do Renato me faz pensar em como a gente se cerca de superfícies que nos observam de volta. TVs, celulares, janelas, o mundo moderno é uma imensa casa de espelhos. O que acontece quando seu reflexo cansa de ser apenas uma cópia e decide que quer ser o original? E você, família Arrepiei? Já sentiu que tinha alguém no fundo do elevador com você, mas o espelho dizia que você estava sozinho? Ou pior, o espelho mostrava alguém que não estava lá? Comenta aqui embaixo. Se você mora na Enseada do Sul ou em prédios altos de Vitória, me conta, como é a sensação de subir para o seu andar à noite? Se você curte histórias de terror, se inscreve no canal Arrepiei.